Lancelin, a visão do cordão fluídico nem sempre é conveniente. Ele, para o estudante ou candidato a viagens astrais, torna-se um empecilho. A impressão que dá é a de que vai partir, pela sua maleabilidade, e o encarnado, mesmo ouvindo os mais experientes garantirem e lhe transmitirem confiança, ainda duvida. E essa dúvida é instintiva. É o instinto de conservação em evidência. Em vista disso, necessário se faz que cuidemos de torná-lo invisível, por simples processos de impregnação de determinado fluido que o confunde com o próprio ambiente espiritual. Pensei um pouco e tornei a perguntar. E no processo de sono natural, acrescentou Miramês com habilidade. Mesmo no sono natural, que é bem diferente dos processos de viagem astral consciente, que não deixa de ser um afastamento do perispírito, o fio de prata fica invisível ao encarnado. E disso cuidam os guias espirituais de cada um, que têm os devidos cuidados que o caso requer. No entanto, não estamos generalizando o assunto. Há espíritos que podem ver o seu próprio cordão de prata e cooperarem para que ele possa se manter na mais elevada ordem. Ele é uma peça de mais alta sensibilidade, pois qualquer emoção que a alma sente é transmitida para o corpo, com as devidas irrigações de energia em alteração para todos os órgãos. Acontecem muitas desencarnações quando a pessoa está dormindo, e quase todas em consequência de emoções desregradas. O corpo físico, estando alterado por enfermidades e que registra determinadas alterações psíquicas, falece. No mais das vezes, é a falta de educação emocional, e é neste sentido que insistimos que trabalhamos informando a todos os encarnados para começarem hoje mesmo a autoeducação espiritual. A alma educada conserva a serenidade e sempre se sai bem em qualquer acontecimento. Gostei muito do que ouvi e analisei os recursos que temos em mãos no mundo espiritual. Como o trabalho nos esperava, reunimos-nos do lado de fora da casa e volitamos, de mãos entrelaçadas, cantando um hino de gratidão. Aquele que tudo fez, aquele sol que aquece a todos com o mesmo amor e pedindo ao Cristo para nos ajudar a ajudar mais. Elisa, Diga! é essa parte de cima, né? Quando a pessoa está dormindo e ela desencarna, né? E aí muitas vezes isso aí é dito assim, foi uma morte serena, foi dormindo. E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Na verdade, foi uma morte serena ou foi uma questão de não tanta educação, ou, sei lá, o que é que poderia estar nisso aí, né? Me despertou essa curiosidade. Eu também estava pensando nisso, André. Que você sempre ouve isso, né? Ah, graças a Deus, morreu dormindo. Não Foi. sofreu nada, foi tranquilo. Isso. E aqui ele coloca, acho que mais até do que uma pulga atrás da nossa orelha, né? Porque ele diz que, em parte, né, como ele falou um pouco mais acima, que a gente não pode generalizar, mas parte dos espíritos que acabam desencarnando durante o sono é por um desequilíbrio de emoções muito fortes, e pelo que eu entendi, né, que ele está vivenciando naquele momento, né, do encontro desdobrado, que acabam afetando de forma tão negativa o corpo físico e toda essa estrutura, né, que liga o espírito ao corpo, que ele acaba desencarnando. Mas, assim, especificamente sobre esse momento, sobre esse mecanismo, eu confesso que eu nunca li nada. Uhum. Mas realmente levanta algumas dúvidas, né? Pelo menos para mim agora, né? Uhum. Com a questão que você levantou de como essa... Que a gente sabe que tem essa coisa da gente viver de um jeito e quando dorme desdobra, a gente se transforma
em outra pessoa, né? Claro que eu não estou generalizando, mas a gente sabe que isso pode acontecer com a gente mesmo, com algum conhecido, ou com pessoas que a gente nunca ouviu falar, mas que são pessoas totalmente diferentes quando desdobradas. E como essas emoções diferentes, essas energias podem influenciar tão negativamente ao ponto de propiciar ou facilitar um desencarne, não deixa de ser uma coisa preocupante, porque ele termina a parte que ele fala disso, né? Comecem já a se modificar. Quer dizer, uma coisa que ele diz que pode acontecer com qualquer um de nós. Diga-se, Pele. Porque eu estava lembrando que eu assisto os vídeos do Wagner Borges, que fala bastante, né, de projeção astral e tal. E aí ele sempre fala que não tem problema a pessoa desencarnar enquanto tiver alguma viagem astral. Aí agora já contradiz com o que ele está falando aqui, né? Se a pessoa tiver com esses desequilíbrios, pode desencarnar dormindo. Muito estranho isso. Agora eu fiquei confusa também. Parece que há algumas possibilidades, né? Pois é, mas eles afirmam tanto assim que não tem perigo, que a pessoa não se preocupe, qualquer coisa a pessoa volta, né? Não que eu vá criticar o Wagner Borges, né? Mas assim, eu creio que ele está falando, nesse caso, Sibeli, do consciente, da viagem astral consciente, que é aqui que ele fala a confusão que ele criou na nossa mente aqui, foi de você estar dormindo tranquilamente. Você vai dormir, você desdobra sem perceber e, por algum motivo, acaba desencarnando. Eu acho que o Wagner Borges deveria estar falando do consciente, que ele fala da viagem astral, mas da consciente, que você sabe que está viajando, que você está fazendo as coisas. No livro da Patrícia, a Violetas na Janela, a Patrícia ela desencarna dormindo, né? E assim, e foi uma coisa aparentemente tranquila. Ela já tinha um conhecimento do outro lado, digamos assim, e aparentemente foi tranquilo. Eu acho que tem muito da vibração de cada um, né? De cada ser. Não, aqui encarnado, e quando você... E muitas das coisas que estão submersas no seu inconsciente, que estão dentro de você, que você não deixa transparecer muitas vezes, é o que pode te levar a um caminho diferente, né? Não, ele fala até mais assim, mano, a gente não pode generalizar. É só uma hipótese que ele levanta, né, que ele coloca, que é uma das possibilidades. Não quer dizer também que agora que todo mundo que dormir, que desencarnar dormindo, pô, tá na maior confusão mental, né? Ele só colocou uma das possibilidades, como a gente sabe que para tudo existem infinitas possibilidades. Acho que foi mais um lembrete, ó. É assim, mas eventualmente pode acontecer dessa forma. Mas, assim, particularmente, eu creio que a maioria das pessoas dormindo estão mais ou menos tranquilas. E tem aqueles que já são desequilibrados mesmo. Eu estava até, quando vocês começaram a falar, eu estava pensando que, na minha visão, sempre foi um pouco diferente. Eu sempre imaginei que as pessoas que fizessem o desencarne enquanto dormiam, era meio que aproveitar uma oportunidade que a pessoa já estava um pouco mais desligada do seu corpo físico para facilitar o desencarne. E nunca pensei sobre outro aspecto. Eu sempre penso assim, quando é uma morte fulminante ou quando a pessoa vai dormindo, que era por esse aspecto, que era para facilitar a separação do corpo físico. Porque até do ponto de vista, vamos trazer para a parte médica, pode ser uma coisa angustiante, porque você pode estar achando que a pessoa está dormindo, e ela pode não estar, ela pode estar em coma, pode estar quase que totalmente inconsciente,
Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que está dormindo começa a passar mal, tem uma crise de pressão alta, dá aquela acordada e faz um AVC. Para quem está do lado, pode parecer que ele está dormindo, mas ele está ali meio consciente, desesperado, vê que está acontecendo uma coisa, provavelmente vai achar que está morrendo mesmo. Imagina a angústia daquele espírito, que para quem está do lado está ali paradinho, sem se mexer, só dormindo. É. Então, acho que a gente sempre vai encontrar inúmeras possibilidades de análise e de tentar entender as coisas, né? Essa eu vou colocar na minha caixinha da reflexão, porque para mim é novidade. Né? Eu achava que. Eu também acreditava que o desencarne dormindo era uma coisa programada e que foi aproveitada aquele momento para facilitar. Eu não imaginei que a pessoa pudesse desencarnar por causa dessas perturbações no momento do sono. Vou deixar lá na caixinha da reflexão até ter mais informações. Não, uma coisa que é da área da SANA agora, coisa de doença do sono, né? Tem pessoas que desenvolvem várias coisas a partir daquela apneia do sono. Inclusive, pode até infartar durante o sono. E isso pode ser levado por várias questões, até espirituais. Aí, se a gente extrapolar, né, for partir para pura invenção, né, vamos deixar nossa imaginação fluir. Imagina que é um teu algoz antigo que está te perseguindo e, de alguma forma, ele tenta te sufocar. E você, dormindo, está tendo uma crise de apneia do sono. Mas, no fundo, é um ataque que você está sofrendo no mundo espiritual. Olha a confusão que faz na nossa cabeça tudo isso. Não pode. Oi? O que foi, Sênia? Nada. Ué, mas não é? Às vezes ele está com dor de cabeça, está com dor não sei o quê, é ação externa. Por que uma coisa dessa durante o sono não pode ser? Eu já vi filmes em que era um espírito ruim, que as pessoas infartavam. Ele botava a mão dentro da pessoa e apertava o coração deles até eles desencarnarem. Era um filme. Mas agora... eu já fiquei pensando. São infinitas possibilidades mesmo. Aí a gente tem que vir para aquele da quarta-feira, né, que é o próprio Miramês, né, que toda a questão ali ele fala, explica o que, e no final, mas não esquenta a cabeça. Não se preocupa com isso, tu não vai entender mesmo, então deixa para lá. Mas eu já tinha pensado sobre isso quando os assuntos começaram a ficar mais profundos. Eu acho que eu vou ficar com a minha teoria, que ela me traz um pouco mais de conforto. E aí, na hora, a gente vê como é que vai ser. Acho que é meio por aí mesmo. Tem tantas questões que a gente fica assim, levantando hipóteses, tentando entender, que a gente não chega a lugar nenhum e, às vezes, isso até acaba angustiando a gente, né? Então, eu boto agora tudo na conta, agora eu parto do princípio, a pergunta básica é o que é Deus? Como eu não vou saber mesmo, então deixa para lá, deixa a vida seguir seu curso. Se der para eu entender um dia, ok. Enquanto não der para entender, eu vou só convivendo com aquilo. Aí, fazendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades de fazer em termos de evolução, né? Assim, de estudo, de tentar melhorar dessas questões, porque eu acho que é o que está dentro do nosso poder, das nossas possibilidades. Porque eles sempre falam, nesse ponto, eles sempre comentam isso em qualquer assunto que seja, né?
reforma íntima, se modifica, se melhora. Até aqui agora ele falou isso também. Então, acho que a nossa preocupação é essa, nos tornarmos tanto pessoas na Terra como espíritos no mundo espiritual cada vez melhores. Que as nossas benécias vão chegando por consequência disso. Então, a nossa tarefa é não se preocupar em entender tudo, mas nos tornar cada vez melhores. E o outro aspecto, Silvio, além disso, para mim, é o confiar, né? Porque como a gente não tem a visão de tudo, e tem tanta coisa que acontece, seja porque a gente, entre aspas, combinou antes de vir, seja porque tem um propósito que a gente não consegue enxergar no futuro, é isso, fazer a sua parte e seguir confiando, ainda que você não entenda. É sermos cada vez mais resilientes. No final vai dar tudo certo. É isso. Continuando a leitura. Descemos em um lugarejo onde a fumaça e o pó pareciam cobrir todas as casas. A poluição era o aviso da morte que se aproximava cada vez mais. Alta madrugada, alguém teve a ideia de andarmos nas ruas como se fôssemos encarnados e assim fizemos. Algumas pessoas cruzavam conosco, uns bêbados, outros vindos do serviço noturno. Era de se notar caravanas de espíritos que passavam com urgência, certamente em trabalhos idênticos aos nossos. Uns acenavam as mãos de longe para nós, pelo que conheciam dos processos comuns que cercavam as atividades no bem. Outros grupos de almas inconscientes passavam também em algazarra, gritando e falando palavrões sem esconder o que estavam fazendo e para onde iam. O último grupo de espíritos trevosos que passou por nós estava em silêncio, ou trocava ideias em voz baixa para que ninguém percebesse. Aproximamo-nos deles e os acompanhamos um pouco por indução do nosso guia espiritual. Um deles falou com cuidado. Olha, gente, o trabalho está feito. O rapaz não passa de hoje. Esta noite, antes que o dia dê sinal de vida, ele vai suicidar-se. Está tudo arrumado e dessa ele não escapa. Agora vamos receber o que nos prometeram. Vamos deitar e rolar na birita, na pimenta e, enfim, em tudo o que pedimos por uma semana inteira. Paramos sem que eles percebessem a nossa presença e Miramês assinalou. É a casa deste rapaz que vamos, em nome do Cristo, ajudá-lo a sair desta armadilha das trevas. Infelizmente, ainda existem irmãos encarnados que se dizem espíritas e médiuns para fazer essas coisas. Eles estão ganhando dinheiro para matar esse rapaz inofensivo, mas que desfez um casamento com grosseria. A moça está quase louca de paixão por ele. Esses tipos de médiuns estão acumulando na consciência espiritual dívidas para o futuro. Eles estão plantando as sementes do ódio e da vingança e talvez nessa mesma encarnação começarão a colher seus desastrosos frutos. Dessa ordem existem milhares de milhões em todo o mundo, principalmente nos hospícios, porque suas vítimas estão exigindo reparo à custa de perturbação e dor. E o que fazer neste caso? É aconselharmos o perdão quando conscientes, o amor e a caridade. Esses meios poderão aliviá-los dos fardos pesados que eles mesmos escolheram. Jesus, por amor a todas as criaturas, trouxe a receita da mais alta importância para a cura de todos esses males, o Evangelho. A Terra nunca teve tantos doentes e perturbados mentais, tantos desequilibrados emocionais como agora. E nunca houve no mundo tantos recursos juntos como agora, porém a dor campeia com a mesma frequência, com o mesmo reparo nas suas profundas atividades. Uma cura moral não pode ser feita através de drogas nem de xaropes.
deve ser feita pela educação dos sentimentos, pela disciplina dos hábitos perniciosos e dos vícios que desarmonizam os corpos físicos e espirituais. Balancei a cabeça como que guardando tudo no fichário da mente e penetramos em uma residência de certo conforto. Entramos em silêncio e ouvimos um arrastar de pés em um dos corredores da casa. Olhamos, era o rapaz. Ele não dormira naquela noite. Os cabelos estavam em desalinho e ele repetia frases sem que a razão as analisasse. Já estava condicionado a determinadas frases, se não a ideias fixas de suicídio. Seu irmão já desencarnado estava do lado de fora da casa, sem poder entrar diante dos vigias do bando inimigo, que os deixaram orientados para não recuarem diante de quaisquer investidas dos familiares desencarnados. O guia espiritual da casa estava anulado pelas ideias do obsediado. Elisa? Diga. Me chamou a atenção nessa parte, você leu, dois aspectos. O primeiro é a coisa de ajudar que aquilo que é o certo a ser feito. Por exemplo, eles estão indo auxiliar uma pessoa que não é um santo, não é uma pessoa que trabalha em nome de Deus, pela bondade, pela nada. É uma pessoa comum, que tem uma vida comum, que tem os seus erros, e ele mesmo fala, desfez um casamento de forma violenta. Quer dizer, a gente não sabe nem interessa os nuances da coisa, mas para ele dizer que desfez de forma violenta não deve ter sido uma coisa muito legal de ser feita. E isso gerou um sentimento de vingança em alguém que contratou médiuns, né, pelo que ele diz aqui, que faz esse tipo de trabalho para prejudicar os outros. E o que me chamou a atenção é essa coisa que, né, que eles lembram a gente, que a gente tem que se lembrar sempre, do não julgar. Se a gente perceber em qualquer momento, qualquer situação, alguém que precise de ajuda, ajudar, se dispor a se entregar a ele, de participar daquele momento de forma positiva por ele, independente de quem ele seja, do que ele tenha feito, de quais são as consequências do que ele realizou. Quem vai julgá-lo, as consequências que ele vai ter que enfrentar, ou nessa mesma encarnação, ou em futuras, estão fora da nossa alçada. A gente não tem que imaginar nem se deter por isso. A nossa função é sermos cada vez melhores, como a gente estava conversando anteriormente. Então, sempre que precisar, numa situação, a gente se mostrar caridoso, atencioso, acolhedor, a gente deve buscar fazer isso, independente do que a situação nos mostre, de quem quer que esteja necessitando da ajuda. O nosso papel é estender a mão. Quem vai julgá-lo não somos nós. E o outro ponto que me chamou a atenção também era que tinha um familiar desencarnado dele que não conseguia entrar, porque tinha uma barreira desses espíritos instruídos para desestabilizar o 25 e não deixar ninguém entrar. Então, isso é para a gente perceber que, de acordo com a vibração, com a sintonia, da mesma forma que uma casa espírita consegue, uma reunião como a nossa, pessoas preocupadas com o bem-estar geral, conseguem formar uma atmosfera de proteção, o outro lado também consegue fazer isso. E se você não tiver uma sintonia diferente, você não consegue atravessar essa barreira. Você viu aqui que o familiar dele, do lado de fora, ele estava meio que perturbado com toda a situação e não conseguia. Tinha até, pelo que eu entendi, medo de tentar atravessar aquela barreira. Então, como é importante a gente manter a nossa sintonia, a nossa vibração elevada. Mesmo no meio de situações, aqueles momentos que a gente se desarmoniza, se desequilibra,
A gente tem que tentar voltar o mais rápido possível para o nosso ponto de equilíbrio, que essa é a nossa segurança. Esse é o princípio de toda a nossa defesa. Eu queria... Vai ser para a próxima semana, mas para a gente conversar um pouco dessa questão dos familiares. Porque em algum, acho que foi nesse próprio livro, o Miramês, enfim, algum deles falando essa questão da necessidade de se desprender dos laços que existiam enquanto encarnados. E aqui eu vejo que familiares, quer dizer, inclusive mais de um, estão ali cuidando dessa pessoa. Mas aí, como já deu a hora, a gente volta nessa conversa semana que vem. Para entender, na verdade, né? Porque se é para... Qual seria ideal? Porque às vezes tem tanta gente, depois que desencarna, as pessoas ficam aqui meio que mantendo essa conexão, enfim, chamando pelas pessoas e tal. Eu queria mais entender mesmo como é que... Você tem o livro da Patrícia, O Violeta na Janela? Eu tenho. Tem um capítulo, que é até o capítulo que a gente está lendo agora, que fala bem disso, eu vou ler, então. dessa relação que pode ser extremamente nociva dos familiares. Sabe qual é o Obrigada. capítulo, Silvio? Eu acho que é o da Violeta na Janela, é 11... Acho que é o 12. 11 ou 12. É. Eu vou dar uma lida então, Silvio. Obrigada.